Oi, gente! Tô aqui hoje para prestar contas de um desafio que a iDestinos lançou pro Festivalando, que era viajar com R$ 2.000. Para quem não viu aí nos últimos dias, o Festivalando passou pelo Lollapalooza Argentina, depois pelo Lollapalooza Brasil. Foram aí aproximadamente 10 dias de viagem e esses R$ 2.000 a gente usou para essa viagem. Agora, antes de tudo, né? Há maneiras e maneiras de se usar o dinheiro em uma viagem. Quando a gente faz lá os posts no blog de quanto custa viajar para o festival X ou Y, a gente sempre faz essa ressalva. Esses cálculos que a gente está fazendo aqui, olha só, eles são só estimativas. Dependendo dos seus hábitos de viagem, de como você faz as suas reservas, esses valores podem mudar, podem aumentar, podem diminuir. Então, esta maneira que eu usei, os R$ 2.000, é uma das muitas possíveis, mas há outras também e eu vou falar um pouquinho delas um pouco depois. É o seguinte, teve duas coisas que não entraram nessa conta dos R$ 2.000. As passagens, porque eu emiti elas com milhas, e o ingresso do Lola Brasil. Saiu fora. O que entrou na conta dos R$ 2.000? O hotel em Buenos Aires, uma semana em Buenos Aires, aproximadamente R$ 700, considerando as diárias mais as taxas, que é uma taxinha bem caprichada lá, de 20% sobre o valor da diária que você paga. R$ 400 no hotel em São Paulo, aproximadamente R$ 400. 300 e poucos reais aproximadamente para o ingresso do Lola Argentina, para o Lola Pass. Isso mesmo que vocês ouviram, 300 e poucos reais para o Lola Pass da Argentina, que é um preço ridículo, inacreditável, mas é verdade, né? Esse é o preço do Early Bird, que é o ingresso do primeiro lote, que é mais baratinho, mas até lá no quarto lote ele nem fica tão caro assim, chega a R$ 800 mais ou menos, na conversão atual do peso argentino. E R$ 100 para o seguro viagem, porque se você acompanha o Festivalando, você sabe que a gente sempre frisa a importância de comprar o seguro viagem quando a gente estiver para fora, né, pra gente se proteger de qualquer probleminha que tiver com a saúde. E sobraram R$ 500 que foram para alimentação, transporte e outras coisinhas necessárias ao longo da viagem. E aí, como eu disse, né, essa foi a maneira que eu usei os R$ 2.000 para fazer essa viagem. E se você tiver R$ 2.000 na sua mão para ir para o Lola Argentina, com condições diferentes das minhas, será que dá? Bom, vamos lá. Vamos considerar a passagem para São Paulo, de São Paulo para Buenos Aires, usando São Paulo como referência. A passagem você pode encontrar entre R$ 800 e R$ 1.000 nos preços normais, mas de repente, se você tiver uma sorte, você pode achar até menos se você pegar essas passagens em promoção, mas vamos colocar aí R$ 1.000. O ingresso, se você for esperto e comprar logo o Pass, o Lola Pass lá da Argentina, vai ficar nessa faixa aí dos 300 e poucos reais, a não ser que tenha um reajuste muito alto, mas eu acho que não. Hotel. Como eu disse lá atrás, eu gastei R$ 700 no hotel com taxas e IOF e tudo mais, porque eu reservei um quarto individual para mim. Porque, enfim, é uma escolha minha, eu acho que é mais confortável, eu preciso de privacidade. Eu chego de madrugada do festival, preciso ligar o computador para escrever os posts que vocês vão ler no Festivalando. Enfim, eu escolhi ficar num quarto individual. E isso é mais caro. Mas, por exemplo, eu fiquei num quarto individual num hostel, que tem também, obviamente, quartos compartilhados. E pro mesmo período que eu tava lá, o quarto compartilhado, um quarto compartilhado com 8 camas, ele tava dando aproximadamente uns R$ 200, né? Bem menos do que eu gastei. Então, você ficando no hostel, você pode gastar muito menos. Então, aí já temos R$ 1.000 da passagem, 300 e pouquinho do Lola Pass, mais 200 do hotel, temos R$ 1.500, então sobram R$ 500. E com esses R$ 500, você ainda vai precisar do seguro viagem. Eu comprei um de R$ 100, mas você consegue achar até um pouquinho mais barato que isso também. Talvez não tenha melhor cobertura, mas ainda assim ele vai te resguardar de muitas coisas. E sobra aí um restinho, uns 350, R$ 400, para você se alimentar, se locomover e tudo mais. É possível? Se planejando, fazendo as continhas certinhas,
poupando lá, colocando as moedinhas no cofrinho, é possível. Também pode ser possível usar esses R$ 2.000 para ir pro Lola Brasil. O que pesa no caso do Lola Brasil é o ingresso, né, que ele é bem caro, bem puxado, e a passagem pode pesar também dependendo de onde você mora no Brasil, né? Se você mora em algum estado do norte ou do nordeste, a passagem pode ser um pouco mais cara para você. Sei lá, e se você mora aqui nos estados vizinhos do sudeste ou no sul, aí já dá uma aliviada na passagem. Mas vamos considerar os valores mais baixos para tentar fechar essa conta de R$ 2.000. Vamos pôr o Lollapés meia entrada, considerando também que vai ter entrada social no próximo Lola, que deu direito a meia entrada para até quem não é estudante, ali uns R$ 800. Passagem, vamos pôr a referência aí de uns R$ 300. Eu sei que isso é um pouco acima do que paga alguém que sai do Rio ou de São Paulo, e menos do que paga alguém que sai de Pernambuco ou do Pará. Mas vamos supor esses R$ 300 mais 800 do ingresso, daí 1.100. Hotel, mais uma vez, se você optar aí por um hostel ou por um quarto compartilhado, você pode economizar bastante. Por exemplo, nas datas do Lola eu estava ajudando uma colega minha a achar um hotel para ficar durante o festival, e eu vi quartos compartilhados para ficar de quinta até segunda-feira, ou seja, chegando um dia antes do festival e indo embora um dia depois. Tinha hotéis por volta de R$ 160, R$ 200. Então temos aí 300 de passagem, mais 200 de hotel, 500 mais os 800 do ingresso, 1.300, sobram R$ 700. E com esses R$ 700 você vai se alimentar, se locomover, talvez fazer algum passeio, enfim. Então é possível? Sim, também é. Com planejamento, fazendo as continhas e lendo o Festivalando, lendo as dicas do Festivalando, você consegue fazer uma viagem dessas. E o melhor de tudo, né, gente? A questão é que a gente já sabe quando é o Lola, todo mundo sabe que é em março, seja lá na Argentina ou aqui no Brasil. Lá para setembro, mais ou menos, eles sempre anunciam as datas, então você já sabe as datas que você vai ter que viajar. Então isso te ajuda mais ainda a se planejar e já ir economizando desde já, né, para conseguir fazer essa viagem pro Lola na Argentina, no Brasil, no Chile também. Temos conteúdo sobre o Lola no Chile, enfim. E é isso, dado o recado. Valeu e destinos por lançar esse desafio pra gente. E toda essa história de viagem, né, pro Lola Argentina e pro Lola Brasil tá no Festivalando, os posts estão lá no blog, tá lá nos destaques do Stories no Instagram também. Só dá uma olhada pra saber como tudo aconteceu.